Queridos, paz do Senhor para todos, bom dia. Peço para não repararem a construção aqui sem pintura. Não tem nenhum para sua vida, né? Mas eu quero que você repara no que o Senhor tem para nós nesta manhã, dentro da palavra de Deus, ou nessa tarde, ou nessa noite, depende de quando você for ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês hoje, e nós vamos abordar sobre o tema Falar no Tempo Certo, baseado na epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, o versículo 19 apenas. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 19 apenas. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos ler o versículo 20? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos ler de novo? Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A palavra do Senhor, ela constantemente, ela nos dá um banho de realidade, de aprendizado, nos convence da justiça de Deus, e que nós somos pecadores, errôneas, sem conhecimento bíblico era normal, mas quando entramos em Deus, ele tem cuidado para que nós não venhamos nos machucar seriamente. Observo aqui ao Tiago, né? Tiago, os irmãos talvez sabem que era o irmão de Jesus, e mesmo sendo irmão, ele reverenciava o poder e a majestade do irmão, chamava Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. E ele era servo de Jesus Cristo. Tiago escreveu apenas 5 capítulos da Bíblia, mas cada ensinamento para a igreja divino, tremendo. Glórias a Deus pela vida de Tiago. E essa epístola a qual ele escreveu nos adverte aqui nesta manhã, nos adverte neste tempo, que é bom a gente buscar constantemente ser sábio, ser manso e prudente, em prontidão, pensativos no que devemos falar antes de... Isso aqui nos faz a gente aprender o que é realmente ser sábio, porque é botar realmente a prática da palavra de Deus em primeira instância, porque Tiago ele disse, sabei estas coisas, todo homem seja pronto para ouvir. Quantas pessoas hoje não conseguem usar esse poder de ouvir antes de falar, de ouvir, às vezes guardar em oculto, guardar em segredo, para que o versículo 20 aconteça. Nós devemos ter uma sabedoria em guardar em silêncio muitas das vezes. Muitas das vezes a gente pecamos, desobedecemos às práticas da palavra de Deus, porque agimos por impulso, agimos por iras. E constantemente, muitos de nós causam contendas, conflitos, em coisas que poderíamos deixar em silêncio. Ou até não deixar Deus trabalhar. Eu observo, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 32, me chama muita atenção quando o Senhor me deu essa palavra, e cabe ressaltar que o versículo, todos os versículos do capítulo 1 é tremendo, lindo, 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 e eu convenço vocês, eu peço vocês que leiam na sua casa, tá? Se Deus me der graça, eu vou continuar depois em outro vídeo falando esses ensinamentos a partir do versículo 20,
E a Bíblia diz, como eu disse para os irmãos alguns minutos antes, em Jó capítulo 32, eu observo 3 homens tentando descobrir, ou como muitos dizem, um sotaque, chutar, adivinhar o que Jó estava passando, o processo que Jó estava passando. E colocando talvez culpas em tantas coisas, em vez de ficar calado, né? Eu observo que eles falaram que Jó talvez podia ter pecado, que Jó talvez transgrediu contra Deus, inventaram muitas coisas. E isso não trouxe melhoria nenhuma para Jó, no sofrimento a qual Jó, nas percas que Jó estava passando e nas percas que Jó tinha perdido. Interessante, como eu disse para os irmãos, em vez deles ficarem calados e buscar a Deus discernimento, buscar a Deus o socorro, eles começaram a da sua própria sabedoria e acusando Jó, né? A Bíblia diz, a Bíblia começa a dizer que no começo eles sentaram junto com Jó em silêncio, sem dizer nada por alguns dias. E depois eles começaram a falar, não, agora eu vou começar a falar. Interessante que se eles continuassem em silêncio, Deus ia prover tudo. Ele ia sofrer por esse processo e ver a vitória de Jó lá no capítulo 42. A Bíblia diz que um jovem, conta detalhes sobre isso, um jovem ouviu esses homens começar a bater boca com Jó, prudente, reto, segundo o coração de Deus também. Ele não aceitou esses julgamentos porque sabia que ele tinha com Deus e sabia que esse processo deu e Deus tomou. Deus permitiu que fosse tomado. Interessante que levantou-se um jovem chamado Eliú, se eu não me engano é Eliú mesmo, quer ver? Jó capítulo 32. Eliú repreende Jó, repreende os seus 3 amigos. Depois que ele ouviu tudo, ele pediu licença. Se vocês observarem, ele pede licença. Ele respeita aos anciões, ele respeita aos 3 amigos de Jó, que era mais velho que ele, fala, posso falar agora? Interessante que se baseia em Tiago capítulo 1, versículo 19. Se baseia claramente, porque a Bíblia diz que sabeis essas coisas, todo homem pois seja pronto para ouvir. O que Jó precisava naquele momento não era todo mundo falar, era ouvir a situação, pedir Deus discernimento e ajudar Jó, porque muitas das vezes queremos só falar. Tem pessoas que perdem a bênção, né, só querendo falar. Por isso que eu acredito que o apóstolo Paulo, se não me engano em 1 Coríntios, ele diz que as mulheres devem ficar caladas. No sentido de quê? De fofocar menos, de trazer picuinhas, de começar a querer falar dentro da igreja, atrapalhando os cultos, e aquilo ali, naquela igreja era normal. Eu vejo, não diferente nos últimos dias, pessoas fofocando da vida dos outros, acusando, se irando por pouca coisa, em vez de ficar em silêncio, pronto para ouvir, examinar, andar em espírito e não na consciência da carne. E maravilhosamente Eliú deu um banho de sabedoria nos seus amigos, tá? Eliú deu um banho de sabedoria, falando, ei, Jó, calma. Ei, amigos de Jó, calma. Processo de Deus para honrar Jó. Não quer dizer que Jó está em pecado, senão Jó confessava. Isso aí pode ser um processo, vai passar. Repreende os seus amigos, Jó, e descansa em Deus. Não fica amaldiçoando até o seu nascimento.
Não, descansa, vai passar esse processo. A ponto que Deus irou-se contra os seus 3 amigos de Jó. E a Bíblia diz que Jó teve que orar por ele, senão Deus ia ferir os 3. Isso aqui está de quando os nossos adversários, mesmo talvez vindo carnalmente, a nossa luta não é contra a carne, mas as pessoas muitas das vezes vêm possuídas contra nós. Vêm tentando nos ferir, nos acusar, nos apontar. E nós temos que ter essa direção. Tiago disse: seja tardio em falar. Quem justifica você é Deus. Quem justifica você é Deus. E o Espírito Santo me leva também na direção de lembrar do que Jesus passou em silêncio. Mudo, levado direto ao matadouro, glórias a Deus, mudo. Ele tinha argumento suficiente para debater. Jesus tinha argumento suficiente para talvez até amaldiçoar eles. Mas Jesus ficou em silêncio. Então, botando a palavra de Deus em prática. Você conhece a palavra de Deus? Nós conhecemos a palavra de Deus? Então, um dos argumentos que o apóstolo Tiago nos adverte nesta manhã é: sejam tardios em falar, prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Nós temos que meditar nessas palavras para que a ira nossa não nos consuma e para que Deus, Ele, sim, entre em nosso favor. Muitas das vezes a nossa boca, como o Tiago também diz, capítulo 3, ela pode incendiar, ela pode provocar um desastre. E a nossa boca pode ser uma atitude como o nosso corpo, pois faz parte do mesmo. As sabedorias, e a sabedoria vem do Eterno, vem de Deus. Então descansa no Senhor. Quando você achar, tiver certeza e convicção que é Deus usando você para pronunciar, como Eliú tinha certeza, mas Eliú esperou um tempo certo. É interessante, Diácono Paulo, ensinar isso através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me ensina também. Tem coisas que nós precisamos ouvir e dar glória a Deus por Deus, eu preciso mudar nisso. Não estou dizendo porque eu sou mais santo que os irmãos. Eu estou dizendo porque a palavra do Senhor ela tem ensinamento para tudo. E muitas das vezes a gente perde bênçãos por não aquietar a nossa língua, por não guardar a nossa boca, por tentar agir conforme nossas próprias vontades. Deus abençoe a todos. Seja tardio em falar e pronto para ouvir. Deus abençoe.